Olá, boa noite. Quero saudar aqui aos membros da Igreja Batista Maranata que estão nos assistindo, com a graça e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqueles também que têm nos acompanhado, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui, uma alegria recebê-los e poder compartilhar com vocês a palavra do nosso Senhor, que é rica, que é eficaz, que é poderosa. Vamos então começar o nosso tempo com uma palavra de oração. E então nós partimos então para a nossa devocional de hoje. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, por tua graça e misericórdia ter se renovado em nosso favor. Obrigado, Deus, porque em tua graça e misericórdia o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado vida e tem nos permitido, ó Deus, em meio a esta pandemia, desfrutarmos mais da pessoa de Jesus Cristo, da presença do Senhor Jesus Cristo, da ministração do Espírito Santo em nossos corações, e suplicamos, ó Deus, que neste momento o Senhor aplique a tua palavra que não volta vazia, e que ela possa ser, ó Deus, para nós um verdadeiro expediente de confronto, de edificação e de crescimento no conhecimento do Senhor e nos aspectos, ó Deus, que iremos tratar hoje. Obrigado também pelo casamento do Gustavo, da Amanda, por esse casal que se une, que o Senhor os abençoe ricamente, derramando da tua graça, ó Deus, sobre eles, e que como casal eles possam refletir o caráter de Jesus. E é no precioso nome dele que eu oro. Amém. Ok, meus irmãos. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Marcos. Eu falei Lucas e Mateus, mas é Marcos. Marcos capítulo 9. Essa porção da Escritura, ela se encontra também nesses evangelhos. Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Diz assim um texto, é um texto longo, então eu vou ler um pouco mais rápido. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando o menino viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio
da oração. Então o que nós temos aqui é um relato onde o ponto principal não é o milagre da expulsão do demônio pelo poder de Jesus. O contexto dessa história é de um momento onde Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração, ele e seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles tiveram então naquele monte, provavelmente o Monte Hermon, né? Eles tiveram um vislumbre da glória irresistível de Cristo, um vislumbre da sua natureza divina e resplandecente. Suas roupas ficaram mais alvas do que a neve, algo que jamais Homo, Venice, Poder O2, O4, O10, Ariel, nenhum desses alvejantes tem o poder de deixar as roupas tão alvas como Jesus estava. Jesus ali então está emanando luz dele. Nessa transfiguração então aparecem Moisés e Elias. Jesus então é maior que Moisés, que representa a lei, e Jesus é maior do que Elias, que representa os profetas. Desta forma Jesus cumpre a lei e os profetas. E ali então o Pai dá testemunho da filiação de Jesus. Uma nuvem então envolve a Jesus, e eis que se ouve uma voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então este episódio ele difere de outros exorcismos que há em Marcos, e se aprende onde estão as principais preocupações quando nós observamos então as diferenças que notamos no texto. O texto então não se concentra tanto no poder de Jesus sobre o demônio, mas volta a nossa atenção para o fracasso dos discípulos e para a necessidade de fé do Pai. Aqui é uma amostra gráfica do fracasso, do insucesso dos discípulos. E podemos aprender lições preciosas com esse episódio triste e vergonhoso para os discípulos. Então a multidão está insatisfeita com os discípulos, e quando ela vê Jesus, é compensada então por suas esperanças, e então elas se sentem satisfeitas em ver Jesus. Essa introdução incomum pode nos lembrar, né, tanto os primeiros leitores quanto de toda a história e até nós de hoje, que Jesus é o único, ele é competente para satisfazer quaisquer anseios que a igreja não satisfaça. Os escribas então ficam surpresos ao ver o fracasso dos discípulos e começam então a ter diálogos combativos com os discípulos. Talvez ali acusações, zombaria, insultam os discípulos que são envergonhados diante daquela multidão. E os discípulos então ali tentando se defender da melhor maneira possível. Realmente a situação era triste, vergonhosa e dolorosa para este grupo de 9 homens. O pai, então, quando Jesus chega e pergunta o que está acontecendo, o pai, então, se apresenta e relata a condição do seu único filho. O texto de Marcos não nos informa isso, mas o texto de Lucas, sim. Lucas, capítulo 9, versículo 38, diz que esse era o único filho deste homem. Então, Jesus pergunta: desde quando esse rapaz, o seu menino, o seu filho, experimenta este mal? O pai responde: desde criança. Jesus assim o faz perceber que durante todo esse tempo ninguém foi capaz de dar ao menino sequer algum tipo de alívio, para não dizer sobre curá-lo completamente. O pai deve entender então o que ele realmente está pedindo a Jesus quando apela para Jesus. Isso é necessário para que a fé que Jesus pretende instilar no coração do Pai possa então brilhar, possa então nascer. O Pai acrescenta que durante todo esse tempo o demônio, muitas vezes, diz o texto, tentava destruí-lo, tentava matá-lo. Veja como o poder do inimigo é destrutivo. Jogava ele no fogo, é possível que ele tenha então marcas de queimadura em sua pele, jogava na água tentando afogá-lo, e ninguém foi capaz então de solucionar esse sofrimento.
É uma aflição tão terrível que está além da ajuda humana. Quando esse pai então pede ajuda a Jesus, ele deve perceber que está pedindo para alguém que é maior do que um ser humano qualquer. Ou seja, alguém divino. E isso requer fé em Jesus como um ser divino. Ainda que seja uma fé frágil, uma fé deficiente, ela é direcionada para um Salvador eficiente, forte e perfeito. Então, o que podemos aprender com este episódio? Em primeiro lugar, a fé requer humilde confiança em Jesus. Veja, o texto nos diz que os discípulos estavam ali num diálogo combativo com os escribas. Eles haviam falhado. Eles tiveram um insucesso nesse exorcismo do demônio. Eles haviam recebido autoridade sobre os espíritos imundos. Se você for lá em Marcos capítulo 6, verso 7 e verso 13, Jesus então confere autoridade para eles sobre os espíritos imundos. Naquela ocasião eles haviam sido bem-sucedidos, porém neste episódio eles foram ineficientes. Eles falharam. A experiência do passado para esse homem foi tóxica, levando-os a pensar que a presente situação seria igualmente fácil como das outras vezes, facilmente solucionada. Eles confiavam em si mesmos e não no Senhor. O otimismo autoconfiante pode parecer fé, mas é de fato incredulidade, porque desconsidera a fé como um pré-requisito da impotência humana e da dependência em oração de Deus. A falha daqueles discípulos se deu porque eles não consideraram Deus, eles não consideraram a sua impotência e incapacidade, mas sim colocaram esse otimismo em suas experiências do passado. No passado foi assim, então a gente sabe lidar com isso. É só falar algumas palavras e pronto. Não foi assim. Não confunda fé com otimismo. A fé, ela olha para o Senhor. O objeto da fé é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O otimismo, ele baseia-se num pensamento positivo, em experiências passadas que foram bem-sucedidas. Então, quando Jesus se aproxima, ele não conversa com o demônio. Ele não troca nenhuma palavra. Diferentemente, quando nós vemos em Marcos capítulo 5, quando ele pergunta qual o seu nome. Jesus ali conversa com o demônio. Nesse caso, ele não gasta uma palavra com o demônio. Ele apenas dirige perguntas ao Pai, perturbado com toda essa situação. Então, pela primeira vez, Jesus aqui exige fé como condição para um exorcismo. Embora tenhamos visto isso naquela mãe Ciro-fenícia, igualmente desesperada, naquele momento onde Jesus começa a conversar com ela usando uma parábola. Ela entende, é a primeira pessoa que entende aquilo que Jesus está comunicando, está dizendo, e ela então recebe fé do Senhor. Então, por meio daquela fé que o próprio Senhor colocou no coração dela, ela manifesta essa fé. Então Jesus, à distância, expele aquele demônio. As perguntas sondadoras de Jesus revelam então a gravidade do problema e levam o Pai então a pedir compaixão. Essa compaixão do Senhor não é um sentimento, nem uma emoção, mas possui conotações messiânicas. Essa compaixão só é utilizada para Jesus. Por muito tempo, então, o garoto esteve sob o poder desse espírito maligno, imundo, que tentava matá-lo, infligindo a ele dor, sofrimento. Ele também experimenta isolamento, ele é mudo, ele é surdo. Qualquer tipo de comunicação humana com ele não é possível. Quando, porém, esse menino entra na presença de Jesus, o espírito maligno então exerce o seu poder, jogando o rapaz com espasmos assustadores, endurecendo o seu corpo, espumejando pela boca.
O pai então vem a Jesus de maneira hesitante, não com uma arrogância ousada, e humildemente pede a ele por ajuda. Ele não tenta envernizar a sua pobreza espiritual ou fingir algum tipo de confiança. Ele não pede algum sinal do céu, como os fariseus fizeram, para ajudar a impulsionar a sua fé. Ele simplesmente vira suas mãos vazias para o Senhor e pede então que o Senhor as preencha, baseado na compaixão do Senhor. A verdadeira fé sempre está ciente, meus irmãos, de quão pequena e inadequada é. O pai se torna crédulo, não quando acumula uma quantidade suficiente de fé, mas quando arrisca tudo com uma fé pequena, deficiente, frágil, quando cede sua insuficiência à verdadeira suficiência de Jesus. Creio, ajude-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. O pai mostra fé, que espera tudo de Deus e nada baseado em sua própria piedade ou poder. Portanto, ele se aproxima com uma fé humilde. Esse é o nosso primeiro ponto. A fé, ela requer humilde confiança em Jesus. Os discípulos falharam porque eles confiaram na sua própria capacidade. Este homem obtém êxito porque ele entendeu que ele precisava de ter uma fé mais robusta, então ele pede, ele confia no Senhor de maneira humilde. Em segundo lugar, a fé em Jesus torna possível as impossibilidades humanas. O ceticismo, então, implícito da súplica do Pai, se tu podes, encontra um forte retorno de Jesus. A capacidade não está em questão. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Esta afirmação não significa que a fé possa realizar qualquer coisa. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Infelizmente, a gente vive num momento onde, quando a cura não acontece, a culpa foi porque a pessoa não tinha fé. Quando o emprego não vem, a culpa é da pessoa porque ela não teve fé suficiente para expressar e crer. Veja bem, a fé, essa afirmação não significa que a fé possa realizar qualquer coisa, exceto que aqueles que têm fé não estabelecerão limites ao poder de Deus. O foco é o poder de Deus, não na capacidade de eu imprimir fé. Nós não colocamos limite no poder do Senhor, Ele é todo-poderoso. Marcos está recheado de argumentos que mostram quem o Senhor é. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tem poder, com uma única palavra, de expelir uma legião de demônios, 6.000 pelo menos. Ele acalma a tempestade, ele alimenta multidões. Então a fé ela não põe limites ao poder do Senhor. A questão é, se o Senhor quer, se o Senhor deseja que aquilo seja feito. E quando, então, nós pedimos, e esse pedido está de acordo com a vontade do Senhor, nós recebemos graciosamente do Senhor aquilo que pedimos. Assim, então, não se pode considerar a fé como uma posse segura, alcançada de uma vez por todas. Como o pai não confiava em sua própria capacidade de acreditar, mas pedia a ajuda de Jesus. Também os discípulos de todas as épocas devem confiar na ajuda de Jesus para crescer em fé. Deus oferece ajuda tanto para ter a fé quanto para a cura. Veja bem, a verdadeira fé não confia em si mesmo, nem julga Jesus pela fraqueza de seus seguidores. Ou seja, os discípulos não conseguiram bom êxito. Eles tiveram insucesso. Olha para os seguidores de Jesus e constrói a sua confiança ali. A fé, ela olha para o Senhor, ela olha para o Salvador perfeito, ela olha para o mais poderoso, cuja palavra autoritária restaura
a vida do caos. A verdadeira fé é uma abertura incondicional a Deus, uma decisão em face de tudo aquilo que é contrário, toda circunstância que me informa o contrário. Mas a fé diz que Jesus é suficiente e capaz para lidar com a situação. A fé, ela olha para o Senhor, não para as suas debilidades. E em terceiro lugar, a fé e a oração combinadas vence o inimigo. Vejam bem, os discípulos querem rever seu fracasso na privacidade da casa. O texto diz que eles foram para casa, não informa qual casa é, mas foram para uma casa, talvez a casa de Pedro. Marcos não nos diz nada da reação do pai ou da multidão à libertação do menino. Então Jesus expulsa o menino. É tão intenso e violento a situação que as pessoas pensam que ele morreu. E o termo que Marcos usa aqui, quando diz que Jesus o tomou pela mão e o levantou, é a mesma ideia de quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. É esse poder de ressuscitar, o termo é o mesmo. Jesus, então, fazendo esse movimento, ele está dizendo que ele agora está dando uma nova vida para aquele menino. Agora começa com Jesus uma nova vida, uma vida abundante. Os discípulos, então, informados de tudo isso, de toda aquela cena, o fato de terem não conseguido expulsar aquele demônio, então eles, em particular, conversam com o Senhor. Enquanto o diálogo com o Pai destaca a fé, a importância da fé, os discípulos então querem tratar particularmente. E Jesus então mostra o que aconteceu. A causa do fracasso do poder dos discípulos fica clara nessa cena final. Eles tinham uma fé deficiente. Eles tinham fé. Eles não são acusados de não ter fé. Não são acusados de não ter fé. Mas o que lhes faltava era uma vida de oração. Eles tinham oração insuficiente. Vemos isso na resposta de Jesus. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ou seja, implica que eles falharam porque não haviam orado. Os discípulos estavam ocupados demais discutindo entre si e com os seus oponentes para orar. O exemplo, então, contundente de Jesus mostra que, lá no capítulo 1, Jesus se retirava para orar. Jesus frequentemente se isolava. Ele buscava solitude. Nesse tempo, então, a sua força era renovada. Nessa comunhão com o Pai por meio da oração, implicava em uma dependência do Pai. Jesus não agia sozinho. Os discípulos, então, falharam em aprender com Jesus que uma vida de oração, uma vida onde é manifestado o poder do Senhor, ela é vivida debaixo de muita oração. A única vez que Jesus pede para os discípulos orarem, Jesus os encontra dormindo. Portanto, meus irmãos e amigos que nos assistem, aqueles que negligenciam a oração e tentam operar com sua própria força, experimentarão fracasso e vergonha. O exemplo positivo de Jesus, de uma vida de oração, revela então que somente uma vida governada pela fé e pela oração pode repelir a ameaça do inimigo. Veja bem, uma aplicação para nós que somos envolvidos de maneira intensa nos ministérios. Caímos na tentação de separar ministério da espiritualidade, o serviço da oração. Pensamos muitas vezes, estamos ocupados demais para orar,
temos muitas necessidades para atender, muitas pessoas para responder, muitas feridas para curar, muitos aconselhamentos para fazer. Oração, então, é um luxo. É algo para se fazer durante uma hora livre, um dia de folga, um retiro, um horário longe do trabalho. A oração que Jesus tem em mente não é meramente um exercício piedoso, antes é o sentimento da completa dependência de Deus, da qual brota a oração sincera. João 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, essa passagem nos chama a atenção para algo que é muito real em nossas vidas. O nosso ativismo, que nos leva a não experimentar uma vida governada pela oração. A oração não é feita simplesmente quando coisas ruins acontecem comigo. A oração não deve ser, então, instilada simplesmente quando eu perco coisas. A oração é um estilo de vida. É um estilo de vida onde eu reconheço que viver de maneira autônoma é um perigo para a minha alma, um perigo para o meu crescimento espiritual. A vida de oração é uma vida que é governada por um desejo e uma compreensão de dependência do Senhor. A oração, então, é o maior grau, é a evidência do maior grau da dependência do Senhor. Não é errado você orar quando coisas ruins acontecem, quando você perde o trabalho, a saúde, quando um filho ou uma filha está numa situação espiritualmente que merece atenção, orar pela salvação de pessoas. Isso não é errado. O que nós devemos aqui sondar o nosso coração é se temos vivido uma vida que busque intimidade com o Senhor por meio da oração. Então nós vimos nesse episódio que o fracasso vivido pelos discípulos pode ser instrutivo para nós. Ele pode parecer uma coisa ruim, algo a ser temido, mas dependendo de como nós reagimos, pode ser uma oportunidade positiva de aprendizado. Pode se tornar um momento pedagógico para nós quando nos tornamos conscientes do quanto precisamos depender do Senhor. Também nós aprendemos que a fé, ela pode até mesmo existir, uma pequena fagulha, até mesmo ser raquítica, mas ela só é moldada, ela somente cresce quando nós olhamos e gastamos tempo caminhando com o Senhor. Que esta passagem possa confrontar-nos com a nossa realidade de vida e nos fazer pensar: quanto tempo tenho gasto em oração? Não aquela oração por pedidos, mas oração como estilo de vida, uma necessidade iminente, um desejo intenso por me relacionar com o meu Salvador. E você então vai experimentar que a fé combinada com a oração, ela é poderosa para vencer os nossos maiores medos e vencer o inimigo. Amém? Eu quero então lembrar de vocês que aos domingos as nossas lives e nosso YouTube, às 9 horas nossa EBD, em Romanos com o pastor Edson, às 10h15, Profetas Menores. Nós veremos amanhã então o livro do profeta Amós, às 11h30 a EBD Kids, e às 6h30 o nosso culto sendo transmitido e também presencial, respeitando, obviamente, todos os cuidados e as recomendações. Se você deu seu nome na lista, então você pode ir. Se você não preencheu a lista e não assinou o aceite, então fique em casa, assista, que você também vai ser abençoado por meio da transmissão. Amém?
Agradecemos então a vocês que têm nos acompanhado. Uma boa noite, um bom descanso e que neste frio a palavra do Senhor possa aquecer o nosso coração. Amém? Bom final de semana. Deus os abençoe. Até mais.